Existem muitos casos de curas, de autocuras. Jesus curou, os discípulos curaram. Que poder é esse? Que poder é esse de curar, curador? De onde provém? Como se processa? Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Professor Júnior e hoje nós vamos falar sobre esse assunto muito interessante. A cura, a autocura, o poder da cura. Se você está aqui comigo, já assina no canal, dá aquele super like para nós, pessoal. Se inscrever no canal é muito importante. Chama um amigo, chama a mãe, chama um parente, chama um primo, prima, para poderem se inscrever no canal também e participar dessa comunidade que está cada dia aumentando mais. Hoje, nesse período que nós estamos vivendo, esse tema está muito atual. Cura, curar-se a si mesmo. Então vamos ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo mais sobre isso. Dom de curar. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mateus 10, 8. Dai gratuitamente aos que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e expulsar os demônios, isso é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhe dera gratuitamente para o alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois recomendava-lhes, não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Portanto, esse trecho aqui, que está na Bíblia, né, está em Mateus, e também está no Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é do que o Consolador prometido, que é Jesus, explicando melhor a Bíblia, né? Fala sobre a cura, sobre a importância de dar de graça, o que de graça recebeu. Como os discípulos haviam recebido o dom da cura das mãos de Jesus, eles tinham a obrigação de dar gratuitamente. Jesus, ele curou, mas o processo pelo qual Jesus curava era um processo divino, né? Porque ele tinha conexão direta com a mente divina. Ele mesmo dizia, Deus e eu somos um só. Eu e o Pai somos um só. Por isso que muitas pessoas confundem Jesus com Deus, acham que Jesus era Deus. Por essa conexão, um espírito crístico, um espírito puro, ele tem uma conexão cristalina, cristal do Cristo com Deus. Então a mente de Cristo com Deus é uma só. Ele pode ver, ele pode conversar com o Pai. Ou seja, tudo que ele fala é o Pai que fala. Ele é um reflexo de Deus. Então todas as vezes que Jesus procedia uma cura, ele curava, ele reconstituía cada átomo, ele reconstituía cada molécula, ele reconstituía tudo o que havia naquele corpo, porque ele tem esse poder crístico de cura, de curador. E Jesus deu esse dom aos seus discípulos de curar. Então toda vez que um discípulo de Jesus, aqueles 12, diretamente ligados a Jesus, faziam uma cura, eles curavam instantaneamente, menos Judas, claro, que cometeu o suicídio, mas todos os outros, quando curavam, curavam imediatamente, porque eles estavam conectados, estavam em constrição com Deus. Quando nós temos interesse financeiro, quando nós temos interesses materiais, egoísmo, orgulho, algum tipo de coisa que não é pura, não é verdadeira, nós não conseguimos essa conexão. Por isso que existem poucas curas instantâneas hoje em dia, porque a maioria das pessoas, nós, humanos, estamos totalmente perdidos na matéria, pelos interesses materiais, pelas vaidades, né, pela luxúria. Então nós não conseguimos essa constrição divina, certo? Mas quando nós oramos com fé, quando nós oramos fervorosamente, com um desejo de fazer o bem ao nosso próximo, os bons espíritos, eles vêm ao nosso auxílio. Os médicos espirituais vêm nos auxiliar e acontece sim uma cura, mas é uma cura que não é aquela cura instantânea que só as mãos do Cristo pode fazer, mas sim, com certeza nós recebemos esse apoio, esse auxílio que os médicos espirituais trazem do magnetismo animal, dos remédios vindos da natureza, do magnetismo vindo do mundo espiritual também, de espíritos de alta envergadura que são capazes até mesmo de conectar com a mente do Cristo para fazerem as curas que nós necessitamos.
Por isso, nós devemos lembrar da figura de Chico Xavier como exemplo e de alguns outros que pisaram sobre a terra, pessoas que realmente faziam o bem pelo bem, não com interesse. Chico Xavier não recebeu nada dos livros dele. Ele distribuía pão, distribuía sopa, fazia o bem e morreu na pobreza. Era um ser muito humilde, era um ser que não cobrava nada do que ele fazia, das suas curas ou das suas revelações, que ele trouxe a nós como uma misericórdia divina. A mediunidade, ela deve ser, então, gratuita. Toda vez que um médium cobra, toda vez que um médium enriquece ilicitamente, ele com certeza não está em conexão com algo superior, com algo divino. Com certeza aí tem alguma coisa errada. Então, uma das grandes pistas que Kardec dá para nós é que nós devemos ver se essa mediunidade está gratuita, se essas manifestações, se esse centro que faz tratamento de desobsessão, que diz que faz um trabalho pelo bem, é totalmente gratuito. Se ele é gratuito, então com certeza ele tem a ajuda dos bons espíritos, ele tem a atmosfera curativa e o magnetismo correto para poder ajudar os seus irmãos. E todos nós temos essa mediunidade de cura em nós. As mães, quando passam a mão nos filhos, ou quando assopram nos filhos, no machucadinho, elas estão exercendo essa mediunidade de cura. Você vê que logo a dorzinha passa da criança, e o olhar de amor da mãe é um olhar curativo, um olhar que cura a criança. Então o amor também cura. Todos nós somos médiuns curadores, mas os médiuns que exercem essa atividade nos centros espíritas sérios, kardecistas que estudam e que fazem a mediunidade com Jesus, a mediunidade com o amor, com a renúncia dos bens materiais, que não cobram para fazer isso, eles realmente conseguem ajudar o semelhante. Então tome muito cuidado para que você vá a casas espíritas sérias que não te cobrem a mediunidade exercida com Jesus, certo? E os bons espíritos, eles sempre vão vir auxiliar aquele que faz uma prece a Jesus, que faz uma prece aos bons espíritos, independente de religião. O que importa são os sentimentos verdadeiros. Não importa se você está nos nossos irmãos evangélicos, não importa se você está nos nossos irmãos católicos, toda a fé, todo o amor e todo sentimento puro sempre virá acompanhado de bons auxílios, dos anjos do Senhor. Os anjos do Senhor virão te amparar. Esse magnetismo, essa força magnética, ela atrai esses bons espíritos, os médicos espirituais, que irão processar o seu pedido. E se for um pedido justo, se você tiver merecimento, você com certeza receberá. E a gente nunca pode esquecer que existe a misericórdia divina. E com essa misericórdia divina, nós também podemos receber. Só que nós temos os karmas. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o karma, certo? E eu também tenho vídeos que falam sobre reencarnação. Vão lá no meu canal, olhem, se inscrevam no canal, dá aquele super like pra gente. Compartilhem, pessoal, essas informações que elas vão agregar para as outras pessoas, certo? E vocês vão encontrar lá falando sobre perispírito, sobre ovoides, sobre reencarnação, sobre vida após a morte, sobre a fé. Então, essas informações vão abrindo a nossa mente, nos capacitando para que nós possamos fazer uma coisa chamada autocura. O karma é aquela ação que nós fizemos nessa vida ou em outras vidas que criou uma linha necessária de reparação. Nós precisamos reparar um ato que nós fizemos. E às vezes, nessa vida, você não conseguiu reparar esse ato, porque Deus sempre vai te dar a oportunidade de pagar o seu pecado nessa vida. Vamos falar pecado. Pecado carrega uma ideia de eternidade das penas, que nós não acreditamos, nós espíritas, porque Deus é misericordioso e Ele dá a oportunidade, sim, como os homens dão oportunidades de que quem deva para Ele pague, Deus também dá N oportunidades, porque Ele é muito mais perfeito do que homens. Então, toda vez que você tem uma dívida espiritual, você precisa saldar essa dívida, porque a sua consciência não fica em paz até que você pague. Então, se você não conseguiu pagar na atual vida, você paga em outra vida. Deus te dá outro corpo, outra possibilidade de viver, porque Ele é onipotente e Ele pode fazer isso.
e você sai do mundo dos espíritos, pega um corpo novo, nasce novamente, e se você utilizou mal a sua voz, você pode nascer sim, mudo. Se você utilizou mal os seus olhos, você pode nascer cego. Se você utilizou mal o seu cérebro, você pode nascer com hidrocefalia, com problemas mentais, ou sem pernas, sem braços, com diversos problemas que nós podemos perceber que as pessoas nascem já com esses problemas porque estão passando por karmas. Então há alguns detalhes na vida que a gente não consegue superar senão pelo sofrimento de verdade. Um leproso que vivia reclamando da lepra não se conformava. Os discípulos foram até esse leprosário para levar as bênçãos de Francisco de Assis, que já era uma pessoa, uma personalidade muito famosa ali na região. E esse leproso começou a falar impropérios para esses frades, né? Como é que vocês vêm aqui falar sobre amor, dar a bênção de um homem que nem aqui não está? Que homem é esse? Eu vivo sofrendo com as minhas chagas e esse homem fica lançando suas bênçãos. E os frades tentaram, ficaram pacientes, até que um dado momento, esses frades perdem a paciência. E um deles, que eram mais fortes, pegou esse leproso, jogou nas costas e levou até Francisco de Assis. Francisco de Assis ficou desesperado, né? Vocês não poderiam ter trazido esse homem até mim, porque ele não tem condições de ficar aqui, ele pode espalhar a lepra. E os frades que estavam orando baixinho ali pelo leproso, por Francisco, pegaram então esse leproso e foram levando de volta. Francisco falou: não, peraí, pelo amor de Deus, me perdoem. Caiu em si, né? E chorando, ele falou: tragam aqui este leproso. E pegou o leproso e pediu para que eles pegassem rosas. Ele colocou essas rosas na água e foi passando essas rosas no leproso, beijando as suas chagas. E por encanto, essas chagas foram se fechando, todas elas. E o homem, o leproso, que já estava chorando por aquela cena tão maravilhosa, se tornou também um frade. E depois de muito trabalhar, de muito tentar mudar a si mesmo, através dos ensinamentos de Pai João, né, de Francisco de Assis, ele percebeu que não iria conseguir superar a sua arrogância, a sua prepotência. E numa noite, ele orou a Deus para que as chagas da lepra o beijassem novamente, porque com essa doença ele iria superar as suas dificuldades, a sua arrogância, e ele acordou com as chagas novamente. Ele acordou novamente leproso e ele se dirigiu ao leprosário. Voltou a ser um leproso, mas um leproso feliz com a doença dele até o dia da morte dele. Mas que aquela lepra iria regenerar aquele temperamento rude que havia nele. Aquela lepra para ele, na verdade, não era uma maldição, e sim uma verdadeira bênção. Mas, professor Júnior, e a autocura? Nós podemos nos curar? Sim, nós podemos nos curar. Nós temos o poder de curar nas nossas mãos. No curso de passe, para quem participa dos cursos na Casa Espírita, um curso bem avançado, você aprende o autopasse. Retirar as energias do seu corpo e recolocar energias curadoras no seu corpo. Muito importante. A cura de imposição nas mãos dos nossos irmãos evangélicos, na igreja, nossos irmãos da Igreja Católica, de diversas religiões, também, quando feitos com amor e desinteresse, geram curas. E é uma coisa maravilhosa. Mas a força do nosso pensamento pode gerar doenças ou pode gerar curas. Para pessoas que ficam pensando em males, em doenças, em tragédias, você atrai essas coisas para a sua vida. Então não pensem em coisas ruins. Busquem exercitar o pensamento positivo, o pensamento de cura, de amor, porque esse magnetismo atrai para a sua vida tudo aquilo que você pensa. A oração sincera, a meditação sincera, o pensamento positivo atrai para você condições de vida material e espiritual maravilhosa. Nós temos poder, nós somos seres criadores. Depois de Deus, o outro ser que pode criar é o ser humano, é o espírito, é a criatura de Deus, que somos nós, que somos filhos, herdeiros de Deus. Então você pode, através do pensamento positivo, da fé, essa sim é uma ferramenta que todos nós devemos adquirir, a fé.
Porque a fé, como Jesus falou, se você tiver ela do tamanho de um grão de mostarda, não importa se você é da Umbanda, não importa se você é católico, não importa se você é crente, protestante, não importa se você é espírita, kardecista, não importa se você é um ateu, não importa quem você é, mas se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e for sincero, de verdade, você conseguirá transportar montanhas, inclusive retirar de você doenças. Então, se você pega uma simples água, e nós temos a água no catolicismo, nossos irmãos protestantes em alguns momentos eles utilizam da água. No espiritismo kardecista, nós temos então a água fluida, nós entendemos o processo pelo qual o magnetismo da água se processa. Porque a água, como muitos estudos já comprovaram, ele se transmuta, ela se transforma em uma substância curadora. Se você estiver bebendo uma água, um copo d'água para matar a sede, imagine que aquela água está te dando força, te renovando as forças para o trabalho, para a paciência, que aquela doença que você tem, que aquela água está curando, a água se transmuta no remédio necessário para a cura espiritual, para a cura material e que irá te auxiliar, independente de onde você estiver, de que religião você tenha, você receberá da espiritualidade superior essa cura divina. E a espiritualidade superior também vem à sua ajuda. A fé, a simpatia dos médicos espirituais está justamente nessa sinceridade, nesta fé, né? E você está com esse sentimento de auxiliar a você mesmo ou auxiliar o seu semelhante. Então, pessoal, muita paz a todos e que Jesus possa nos ajudar a cada dia ter mais fé, mais amor e que nós possamos nos tornar instrumentos de cura para a nossa autocura e para a cura dos irmãos que estão à nossa volta. Pessoal, então é isso, muito obrigado. Não falamos tudo sobre a cura, por isso nós devemos ir no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos. Nós temos muita coisa sobre cura, é muito importante a gente se informar. Muito obrigado e até mais!